povo lindo de luz, eu voltei. Este é o programa Fórum de Ideias, um programa que traz as maiores e melhores mentes pensantes do nosso Brasil. Sim, um programa feito para a prosperidade do nosso país. Lembrando que este programa é um fomento da Secult Goiás e do governo de Goiás. E agora o meu filho, Ricardo Melo, vai dizer a você que está aí sentado, que me esperou até agora, corre lá, chama os parentes, os amigos, porque hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, um homem forte, um homem capaz e que tem enfrentado muitos desafios e vai mostrar muita coisa boa para você que está aí sentado. Então não perca, corra lá, corra, vai chamando todo mundo. Ricardo, meu filho, conta como eles fazem para que as perguntas deles venham parar aqui na nossa bancada. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês diretamente da Rádio XYZ de Goiânia, Goiás para todo o Brasil. Beijo, meus amores. E lembrando que nós estamos na região da 44, o maior polo teste econômico do nosso estado e do Brasil, tá certo? Olha só, gente, lembrando que esse programa é o quê? É uma contrapartida social da Lei de Fomento Paulo Gustavo, que é viabilizado pelo governo do estado de Goiás através da Secretaria de Cultura também. É contrapartida social, tá? Meu povo, olha só, eu tô muito feliz, minha mãe, porque nós estamos ao vivo em todos os nossos sistemas. É YouTube, é plugin do Facebook, é nossos aplicativos Android e iOS, é nossos sites parceiros e nossos parceiros retransmissores. Lembrando que se você está num site parceiro oficial, é só você clicar na aba Recados que vai chegar pra gente. E se quiser deixar uma pergunta, é simples. Vai lá no nosso, ou no nosso WhatsApp, ou no próprio aplicativo, na aba Chat ou Recados, vai chegar aqui. Nós vamos priorizar as perguntas de Goiânia, mas você pode mandar de todos os lugares que o Rogério já me falou que ele responde. Homem é bruto. Ai, meu Deus. Falei. Pois é, meu povo, ele falou para vocês, mas eu quero dizer o seguinte. Hoje, e lembrando, você também de qualquer lugar do país vai aparecer aqui nessa tela, porque nós vamos colocar a nossa audiência, lembrando que ela é auditada, ela é colhida minuto a minuto pelo Google Analytics, o órgão de audiência de... Como que fala, Ricardo? Meu irmão, é o seguinte, o Google é a internet. Não, ele capta, se você acessou o seu IP, ele vai qualquer saber lugar tudo. Do mundo, tá lá. Qualquer lugar do mundo vai aparecer. Tá Beijo, bom? meus amores. Meu irmão, eu tô ansioso, porque o homem, meu Deus do céu. Nós vamos falar com o nosso prefeito Rogério Cruz. Ele que está pré-candidato à reeleição aqui na cidade de Goiânia. Ele vai falar das suas ideias, dos seus ideais, de onde veio, onde está e para onde vai, quais são os desafios que essa cidade trouxe e que ele ainda tem que enfrentar pela frente e que ele com toda disposição vai compartilhar conosco para que você o conheça mais e mais. Tudo bem, senhor Rogério Cruz? Tudo bem, Márcia? Olá, tudo bem, Márcia, Ricardo? É um prazer estar aqui com vocês na rádio XYZ. Essa rádio é uma frequência boa, hein? XYZ. Quero agradecer pelo convite e para mim é uma oportunidade muito bacana poder estar aqui com os telespectadores, ouvintes de vocês, para poder falar daquilo que nós temos feito na cidade de Goiânia, através do Executivo Municipal, a Prefeitura de Goiânia, como também aquilo que nós temos ainda muito o que fazer e apresentar à sociedade. É um grande prazer estar aqui. Um abraço a todos. Senhor prefeito, eu quero perguntar uma coisa que eu acho que é uma curiosidade, apesar que o nosso prefeito Rogério Cruz, ele é muito conhecido, ele é um homem simples, que a gente encontra de verdade olhando a cidade, nas feiras, a esposa fantástica, amada. Manda um beijo para a primeira-dama, Thelma Cruz. Dona Thelma Cruz, a primeira-dama mais querida dessa Goiás. Querida Thelma Cruz, eu espero você aqui conosco também para falar, porque ela é uma pessoa muito engajada no social. Prefeito Rogério Cruz, eu gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público quem é Rogério Cruz, de onde veio, onde nasceu, como é que veio e acabou, vamos dizer, terminou aqui
e em Goiânia, na prefeitura, porque foi algo que realmente pegou, uma missão que pegou o senhor no caminho. Então, fala pra gente. Olha, a história é bem longa, né? Mas vou tentar resumi-la aqui da melhor forma possível. Sou nascido no Rio de Janeiro, fiquei no Rio de Janeiro, morei no Rio até os 15 anos. Né? Do Rio de Janeiro fui embora para São Paulo, onde comecei os meus conhecimentos, né, privados, particular. Fui sozinho para São Paulo com 15 anos e comecei a minha vida profissional. São Paulo, fiquei por 3 anos e meio, depois fui embora para Bahia, fiquei 8 anos na Bahia, onde conheci minha baianinha lá em Ilhéus, né, sacudi o cacau, caiu aquele cacau maravilhoso, estou com esse cacau até hoje, são 37 anos já juntos, e depois de 8 anos na Bahia, fomos para Ceará, Fortaleza, onde ficamos por 4 anos, e isso tudo em trabalho como eu muito jovem, ainda logo recém-casado, com 21 anos, já casado, graças a Deus, recebi uma missão de poder entrar para um grupo de comunicação. E entrei nesse grupo de comunicação, e nesse grupo fiquei por 30 anos, depois como executivo. Comecei como programador, depois como gerente, depois como diretor administrativo, diretor executivo, e fui embora. E aí tive a oportunidade de administrar grupos de rádio, jornal, televisão. A área da comunicação é o que eu amo. Eu amo muito a área da comunicação. E por esse conhecimento, tinha uma grande missão para implantar esse grupo, em Moçambique, na África. E, então, em 94, nós fomos para a África, em Moçambique, e lá chegamos ainda em guerra, eu, a Thelma, Meu Deus. O Elon tinha 6 anos, o Rogério Júnior tinha 4 anos, mas eu só aceitei isso se fosse com a família, sozinho não iria. E permitiram, então, que eu fosse com a família. Chegamos lá, estava em guerra, mas tinha uma determinação. Eu sou muito determinado naquilo que eu recebo para fazer, eu recebo e gosto de desafios. Então eu tinha um desafio. O grupo já tinha recebido uma autorização do governo moçambicano de implantar o grupo de comunicação lá. E lá já tinha passado-se quase um ano que a autorização já tinha saído e tinha 2 anos para fazer essa montagem. E já quase um ano passado e não tinha nada ainda. Então, olharam para mim e falaram assim, vai você. Falou, eu pra guerra? Mas aceitei o desafio. Graças a Deus conseguimos vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades que existem no país, Moçambique, na altura. Não deu medo, não? Olha, não vou dizer medo, mas é preocupante, né, porque ainda estava em guerra, né, naquela época que nós chegamos. A guerra, ela tinha sido tinha acontecido um acordo de paz em 92, né, entre Moçambique e os demais países africanos, mas nunca aconteceu essa paz, né? E de repente estourava a guerra, de repente estourava tiro para um lado, tiro para o outro. Isso é lá no meio. E a gente estava lá. Quando foi por meados de junho de 2000, a guerra de fato cessou. E aí já estávamos trabalhando, já estávamos montando o grupo, TV, rádio, e depois falaram assim, você agora vai para Angola, Luanda. Quando eu cheguei em Luanda, guerra de novo. Meu Deus do céu, o que é isso? E aí começamos o trabalho, implantar o grupo também, mas lá como o país, ele era um país muito mais fechado, né, para questões de comunicação. Então nós montamos tudo, montamos o estúdio de TV, rádio, tudo direitinho, mas por não se concretizar o desejo do grupo de ter o canal autorizado pelo governo, nós de lá criamos o grupo Record, já falei. Criamos o grupo Record África e Europa, que é a Record Internacional. Sim. Que hoje está em mais de 150 países no mundo inteiro. E retornei para Moçambique. Em 2000 retornei. Em 2005 retornei, fiquei 5 anos em Luanda. Retornei para Moçambique para concluir a implantação do canal aberto em todo o país. Então, hoje, fora do Brasil, o único país que é o Record canal aberto em todo o país é Moçambique. Então, hoje tem sede própria, leva um outro nome, mas é do grupo. Né? Então, assim, foi uma experiência muito boa, foi um desafio muito bacana, que só me fez crescer mais
ter mais conhecimentos, né? E conhecer nova cultura africana. É muito importante. Nós, de 54 países do continente africano, andamos aí cerca de 38, não podia ver um morro, ali cabe uma torre, ali cabe uma torre, ficava então só você foi numa missão de expansão da comunicação. Então, assim, mas foi muito importante. Eu e a Thelma amamos aquele país, amamos aquela terra. Nossos filhos, bem dizer, cresceram e desenvolveram lá, estudaram lá. Hoje, graças a Deus, homens formados, casados, com família. Então, mas isso deixa uma história, né? A nossa história fica escrita, né, naquele país, tanto Angola, Moçambique, África do Sul, alguns países do continente africano por onde passamos, fazendo esse trabalho de comunicação e levando conhecimento àquelas pessoas, que é o conhecimento enviado e dado pela comunicação, tanto rádio como TV. E foi também num propósito missionário, religioso também? Não deixa de fazer, porque eu já era pastor, né? E não tem como chegar lá e não fazer o trabalho missionário. Nós chegamos, claro, a princípio chegamos com visto de executivo, não poderíamos chegar nas igrejas e fazer culto, porque não era permitido, né? Não era permitido porque não tinha licença, autorização como missionário. Depois de quase 2 anos é que nós conseguimos o visto missionário e começamos a fazer o trabalho missionário também, né? Em Moçambique. Mas foi uma experiência muito bacana, uma experiência que eu e a Thelma, nossos filhos, nós carregamos até os dias de hoje, uma experiência que nos traz uma nova formatação de conhecimento, de vida, e, por que não dizer também, de grandes desafios, que foi um grande desafio. Nossa, montar esse grupo, né? Com toda a dificuldade, né? Só tinha 2 TV no país, que era a TV do estatal, né? E uma TV que era de um general, que fazia era a repetidora do canal SIC português. Né? E a TVM, que era a TV Moçambique, era estatal e fazia a transmissão dos programas locais. E depois chega a nossa, né, trazendo os programas do Brasil, músicas brasileiras, que mudou muito, né? Ajudou muito a cabeça, né? Então, isso muda muito. Então, para mim foi um grande desafio, mas um desafio que me ajudou muito e hoje poder estar participando ou estar na política no Brasil, porque quando você se envolve com a comunicação, direto ou indiretamente, você acaba se envolvendo também com a política. Exatamente. E eu indiretamente, ou muitas vezes diretamente, nos envolvi com a política. Era recebendo o presidente do país, era recebendo políticos daquele país, da nossa emissora. Então, assim, você acaba se envolvendo com a política. E quando eu terminei todo o trabalho, a missão que foi dada, fiquei mais um pouquinho, né, de tudo montado depois, fiquei mais quase 2 anos. Olha só. E quando foi véspera de Natal de 2009 para 2010, eu chego ao Brasil, com a família toda, eu, a Thelma e os 2 meninos. E já veio para Goiânia? Não. Chegamos, fiquei ainda em São Paulo alguns dias para o grupo definir qual seria a próxima missão, né? E me deram a missão de ir para a Bahia, supervisionar o grupo de rádios na Bahia. Como era um grupo de rádio, eu fui morar em Feira de Santana, que ali você tem saída para Salvador e tem saída para a região sul. Então, fiquei morando em Feira de Santana, ficamos por 11 meses. E foi quando decidiram me enviar para Goiás. Cheguei aqui em Goiânia, comi pequi, não sai mais daqui. Quem bebe das águas goianienses não quer sair de jeito nenhum. Não quer sair de jeito nenhum. Então, nós começamos aqui o trabalho na comunicação, e isso foi em 2010. Quando foi outubro de 2010, chegamos aqui. Quando foi em 2012, aí o grupo me fez um convite para representar o grupo na política, como vereador. Tinha um vereador que representava o grupo, mas por questões de saúde ele não poderia mais participar da campanha, e aí me convidaram a mais um desafio, que era participar da campanha para vereador em Goiânia. E aí participamos da campanha. Em 2012, eu fui o 3º vereador mais bem votado, foram 7.774 votos. Depois, a reeleição em 2016, ficamos também em 4ª posição, com mais votos, com 8.312 votos. E finais de 2020, recebi o convite, finais não, na verdade, por ali, coisa de agosto, meados de agosto, recebi o convite do então saudoso Maguito Vilela de estar na chapa com ele como vice. Né? Já tinha um conhecimento com o Maguito, sempre na comunicação, foi um dos primeiros prefeitos. O primeiro foi o Paulo Garcia, quando eu cheguei aqui era o Paulo Garcia, e depois foi o Maguito Vilela, que era prefeito de Aparecida de Goiânia, era o primeiro mandato dele.
E aí pegamos uma amizade muito, muito grande. Então já vem de um tempo antes a amizade de vocês, Sim, já vem sendo sim. construída antes da eleição. Em 2000, na minha primeira eleição em 2012, era a segunda dele que ele estava participando. Uhum. Ele foi reeleito em Aparecida de Goiânia, e depois, em 2016, ele não veio mais candidato, que era a segunda reeleição, foi quando entrou o Gustavo Mendanha. Mas ele continuou, né, em Aparecida, foi para o escritório dele de advocacia, que ele era advogado, e sempre visitava, né, em Aparecida, no escritório dele. É tanto que os eventos de exército que eu fazia na Câmara, ele participava, porque ele foi do exército e gostava, né? Então eu sempre convidava para estar nos eventos do exército que eu fazia todo mês de agosto, a cada ano, pelo dia do soldado do exército. E pegamos uma amizade. Então ele me convidou para estar na chapa como vice. Conversamos muito, conversei com a família. Isso foi numa quinta-feira o convite. Na sexta, conversamos pessoalmente. No sábado foi o grupo conversar com ele, fechamos. Domingo já estavam fechando aliança com o partido. Olha só, então né? foi muito Foi rápido tudo muito isso. rápido, muito rápido. Uma coisa de... Então assim, foi um novo desafio na minha vida. E o desafio maior foi quando aconteceu tudo aquilo. Em meia campanha, ele é acometido da Covid, fica internado. Eu também fiquei acometido da Covid uma semana depois dele, só que graças a Deus não tive nada. O único problema me afetou a garganta. Eu fiquei 14 dias em casa, em plena campanha, né? Nossa. Em plena campanha, mas acompanhando tudo de perto. Quando me recuperei, voltei para as ruas fazendo a campanha, e o grupo fazia a campanha e o Maguito continuou internado. Infelizmente, dia 13 de janeiro de 2021, aconteceu tudo o que nós já sabemos, e eu assumi de fato a prefeitura. Então, Como foi essa... o que eu ia falar, surgiu do nada um novo desafio na vida do Rogério. E totalmente indeciso. E é um desafio muito grande, porque você... E numa época difícil. Estávamos vivendo a pandemia, né? Então você, eleito como vice-prefeito, né? E de repente você, de uma noite para o dia, você é prefeito agora, você tem que assumir. É o desafio maior do mundo. É a mesma coisa, você tá no avião, numa viagem, o piloto passa mal, o copiloto, ao não ser bem, precisa de um auxiliar. O copiloto assume, e você, como copiloto, o que você vai fazer? Do nada, o piloto também, o copiloto passa mal, você tem que assumir. Então, foi mais ou menos isso. Então, é uma história que eu guardo para a minha vida. Claro, foi um novo desafio da minha história. E tem sido, todos os dias é um novo desafio, na verdade, quando você acorda, né, e você passar a viver o seu dia a dia com a política, né, e com as pessoas. Então você tem um novo desafio, né, de ouvir novas pessoas, de realizar ou executar algo que outras pessoas já solicitaram. Então, assim, é um conjunto de ideias que você tem que sentar, remodelar, filtrar e executar. E aí, como executar? Então, aí entra as coordenadas técnicas, jurídicas, e aí é onde entra um dos maiores problemas, desafios que qualquer gestor hoje tem, que são os desafios jurídicos, técnicos, que você tem que fazer, né? A burocracia, que é atender a população, nesse caso aqui, goianiense. E principalmente essa missão que chegou em suas mãos, pegou justamente um momento mais delicado, mais difícil, a perda de um amigo, de um companheiro, e então, tudo inesperado, no meio da pior crise sanitária, né? De todo o mundo. Continuar e manter essa cidade de pé nesse período todo, mesmo com dificuldades que geraram e que ainda vem se alavancando, porque essa crise da pandemia, ela trouxe uma onda de devastação da economia em vários setores. Inclusive até, às vezes as pessoas perguntam, até comentam, né? Caiu de paraquedas. Não cai de paraquedas. Eu cheguei em Goiânia em 2010, 2012 fui o terceiro vereador mais bem votado, em 2016 fui o quarto vereador mais bem votado, com o maior número de votos, ainda mais do que 2012, e fiz o meu trabalho como vereador. Uma vez me perguntaram, um locutor muito conhecido, já falecido, que faleceu na época da Covid também, infelizmente, eu fui dar uma entrevista no programa dele, ele falou assim, é verdade que o senhor, quando foi eleito em 2012, o senhor estava ainda na África, só veio aqui receber o diploma? Eu falei, não, isso é ideia de um amigo vereador meu que criou isso aí. Mas eu falei para ele, não, eu cheguei em Goiânia em 2010, participei da campanha, toda a campanha, fui convidado, e, acima de tudo, eu
conhecia Goiânia antes da política, porque como radialista que sou, tenho DRT, o meu DRT é de 85. Eu tirei meu DRT em 85 lá, fiz o curso em Ilhéus, não conhecia a Thelma ainda, né? Fiz lá em Ilhéus, eu ia todo final de semana para Ilhéus, saí de Salvador para Ilhéus, fazia o curso sábado, domingo, voltava para Salvador e continuava meu trabalho. Então, como radialista, como diretor executivo do grupo de rádio, eu tinha o GPS, quando eu cheguei aqui, eu colocava o GPS, eu coloquei só o endereço da minha casa e o endereço do escritório. E do nada eu vou andar a cidade. Saí andando para ver, ouvir como é que estava a sintonia do som da rádio. E eu chegava em certo lugar, dava um chiado, eu andava com o carro, o rádio do carro ligado e o radinho de pilha também. Ali dentro do carro, acompanhando. Dava um chiado e eu parava. Opa, tá chiando. Eu ligava pro técnico. Aí parava na rua, procurava a placa. Tô no setor tal, da rua tal. O rádio aqui não tá pegando, não. Ele, o que o senhor tá fazendo aí? Como é que o senhor chegou aí? Tô andando. Então, na verdade, às vezes a pessoa não sabe, mas eu conheci Goiânia, na verdade, antes de estar vereador. Em política. Antes de nem pensava em política, nem pensava. Então, assim, eu conhecia Goiânia, não conhecia talvez pessoas, mas a cidade eu conheci dessa maneira. Pegava o carro, andava. Uma vez fui para lá em Goianira. Eu peguei a rodovia, fui, para mim era Goiânia. Quando eu cheguei na Caputão, tá em outra cidade. Aqui é Goianira. Então, assim, isso bem no início. Então, assim, hoje, esse rapaz, esse locutor, me perguntou no programa, o senhor conhece Goiânia? Eu falei, conheço. O senhor conhece bem mesmo? O senhor conhece a região noroeste? O senhor sabe onde fica o fim social? Eu falei, sei, região noroeste. O senhor sabe onde fica a Morada do Sol? Sei, o senhor está falando da região noroeste, que fala outra região. Aí eu falei assim, olha, eu conheço bairros que talvez muitas pessoas não conheçam. E explico por quê. Aí, dá um exemplo de um. Falei, Residencial Português. Ele, Residencial Português é em Goiânia? Eu falei, é em Goiânia. Falei, também nem você conhece. Nossa. Que era um bairro novo, divisa de Senador Canedo, um bairro com apenas 10 ruas, hoje tem 10 ruas, ou agora mesmo na nossa gestão fizemos 2 grandes praças lá, tinha nada. Só morador e rua. Tinha nada, absolutamente. Hoje tem 2 praças, lindas até. Conheci através de um amigo que morava lá, me levou para me ajudar a fazer, na época, pedir votos, né? E estive lá, visitei todas as casas do bairro. Olha só. Porque na época só tinha 9 ruas. Na minha gestão que eu abri mais uma no fundo, né? Mas só tinha 9 ruas na época. Eu andei todas as casas do bairro. E esse locutor falou, esse eu não conheço não. Pois é, mas eu conheço. Então, quer dizer, eu conheço a cidade de Goiânia. Quando eu piso os pés, eu sei onde eu estou e sei o que aquele bairro precisa. Mas por que eu sei que o bairro precisa? Porque quando eu chego naquele bairro, naquele setor, ou naquele residencial, eu paro, eu ouço as pessoas. Uma coisa que eu aprendi é ouvir. Eu não tenho dificuldade de ouvir. Eu gosto de ouvir. As pessoas, às vezes, elas não quer te pedir nada, só quer uma atenção. Exato. Só quer uma atenção sua, só quer que você pare e ouça. Só isso. E eu gosto de fazer isso. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa facilidade de parar e ouvir as pessoas. Então, conheço bem a cidade de Goiânia. Não caí de paraquedas, não cheguei aqui de paraquedas. Isso é uma construção na cidade, né? Cheguei, a minha vida teve uma construção aqui em Goiânia. Não cheguei de qualquer maneira, não cheguei aqui, você vai para lá, passei, não. Cheguei aqui, era executivo do grupo de comunicação, depois me convidaram para representar o grupo como vereador, fui vereador 2 mandatos. Os 2 mandatos, 8 anos, quando eu cheguei na Câmara, em 2013, que foi o primeiro ano de mandato, eu já fui como vice-presidente da Câmara. Olha só. Entrei em 2013 vice-presidente, saí em 2020 vice-presidente. Todos esses anos, 8 anos, eu fui vice-presidente da Câmara. Tive o presidente, o vereador, na altura, o vereador Clécio Alves, hoje deputado estadual. Fui vice-presidente com o vereador Anselmo Pereira, que era presidente na época. Fui vice-presidente com o então presidente André Azeredo. E fui vice-presidente também com o vereador, hoje presidente da casa, ainda Romário Policarpo. Então, os 8 anos consecutivos, eu fui vice-presidente naquela casa. Então, eu não cheguei na política de qualquer maneira, ou seja, ou melhor, eu não cheguei na prefeitura de qualquer maneira, como algumas pessoas acham que cheguei. Foi uma construção, de fato. Foi uma construção. Até às vezes, entendo as pessoas quando falam, caiu de paraquedas, porque não conhece o Rogério. Né? Conhece o prefeito, mas não conhece o Rogério. Não conheceu o Rogério antes de estar prefeito. Então, às vezes eu entendo essas pessoas,
E muitas delas, quando até comentando às vezes, ô paraquedas, se for na rua eu paro. Por quê? Não, meu nome não é paraquedas, meu nome é Rogério. Vem conhecer minha história. Começa a conversar, a pessoa acaba entendendo e conhecendo o Rogério. E ela começa a entender que eu não cheguei aqui de qualquer maneira, eu não cheguei na prefeitura, caí de paraquedas, o paraquedas caiu lá, quebrei o telhado, passei por tudo, sem ter a cadeira. Não, cheguei, houve uma construção, claro, é óbvio, ninguém queria que acontecesse o que aconteceu com o saudoso Maguito, né? Eu não queria isso, ninguém queria, aconteceu, uma fatalidade, e nós tivemos que assumir a prefeitura como vice-prefeito, com um tempo determinado, e em seguida, quando ele veio a falecer, nós assumimos de fato a prefeitura. E eu tenho uma dúvida, minha mãe, pode ser, porque o povo está mandando pergunta loucamente aqui. Antes de você fazer, vamos fazer, eu quero agradecer. Eu coloquei uma live na minha página do Instagram, então eu tenho que agradecer. Manda um beijo pro povo. Aos meus seguidores. Nós estamos com 144 pessoas nos acompanhando na live do Instagram. Tá? Eu quero que vocês aumentem, que eu fiquei ausente, né, cara? Nossas lives iam 800, 900, mais de 1000, mas eu estou voltando com as lives do Instagram. Beijo, meus amores. Beijo para todos vocês. E eu entendo muito essa fala do nosso prefeito, porque eu também sou paulistana e vim de São Paulo, capital. E muitas vezes o goiano, ele tem aquela ressalva com quem vem, né? De forma, venha, vai ser o prefeito, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu tenho uma das maiores alegrias. Eu amo Goiânia, como eu sei que o nosso prefeito ama. Como se tivéssemos nascido aqui. Porque o que vale não é o tempo, mas a qualidade daquilo que a gente dedicou. Exato. E eu sou grata porque hoje passaram o papel, viu? E sou cidadã goianiense, que eu recebi esse título, muito honrada, um dos maiores méritos da minha vida. E eu entendo plenamente a fala do nosso prefeito. O porquê que isso falam, mas não entendem toda uma história de luta, de garra e dedicação que a gente entregou a esses cidadãos todos, como ele tem essa história lindíssima para contar. Mas, meu filho Ricardo, qual que é a sua dúvida? Minha mãe, mas uma coisa interessante, como que é? Porque a gente tá vendo muita pergunta, tem gente no YouTube, tem gente indo pelos aplicativos, a gente vai ter um tempinho, meu povo, vamos responder, calma. Não vai dar para responder tudo, porque é bastante, mas eu prometo, vai algumas, né, prefeito? Dá para ir, né? Dá sim. Mas, Rogério, olha só, eu queria, tendo essa história de ter ido, enfrentado um desafio na África, ter passado por tudo isso, vir aqui para Goiânia, ou seja, pelo que o senhor falou, são 8 anos de construção só na Câmara, né, ou seja, conhecendo ali, atendendo a população. A gente vê muitos projetos que foram feitos durante a gestão, estão sendo feitos até agora, né? Como que é a sensação, tanto Rogério, como homem que vê, às vezes, vê tantas obras, vê tudo sendo feito e às vezes a pessoa pega e fala sobre isso, né? Como que é a sensação de estar lidando com toda essa situação, né? Tanto com esse momento, tanto como Rogério quanto gestor, e também falar um pouquinho do que mais te orgulhou durante todo esse processo, qual foi o seu maior desafio, mas o que mais te orgulhou durante esse processo que você construiu, né? E por que você acha que o povo fica falando isso sem vendo muitas coisas sendo feitas? O que você diria para essa pessoa? Primeiro, um dos maiores desafios que acredito que não foi só eu, qualquer governante estadual, municipal, eu acredito que foi um dos maiores desafios de 2020 para cá. Sim. Que foi passar pela pandemia. Nós assumimos a prefeitura de 2021, em plena pandemia. O auge da pandemia aconteceu em março de 2021, o auge da pandemia, isso em todo o Brasil. E o maior desafio foi ter que não permitir e não deixar nenhuma vida sequer partir sem o leito de UTI. Então, Goiânia, graças a Deus, eu falo isso, sem medo de errar, sem dúvida, ninguém em Goiânia perdeu vida na época da Covid-19 por falta de leito de UTI. Nós contratamos, só no HC naquela época foram 150 leitos de UTI. Só no HC. Fora os demais leitos que alguns outros hospitais que tinham o acordo com a prefeitura. Então, assim, ninguém perdeu vida em Goiânia na pandemia por falta de UTI. Primeiro ponto. Então,
Foi um grande desafio. De guerra, né? Foi uma guerra. Poder hoje ter isso, sustentar isso, né? Outro desafio, que na verdade ainda está aqui à frente e vamos concluí-lo, é o BRT. Uhum. BRT, para quem não sabe, eu gosto de explicar bem detalhado sobre o BRT. Porque muitas pessoas falam assim, não termina a obra. Peraí, vamos lá. Na campanha, o saudoso Baguito sempre falava, olha, vamos concluir, se eleito, vamos concluir as obras deixadas por Iris Rezende, que não conseguiu concluir, tá. Então vamos lá, assumimos em plena pandemia. Entreguei o Viaduto da Moda, concluído. Entreguei o Complexo Jamel Cecílio, concluímos a obra já no complexo. Concluímos a Praça Trabalhador. Concluímos o viaduto, que chamava Viaduto da Enel, sobre o BR-153, mas na verdade os viadutos não eram da Enel, eram da Prefeitura. Né? Quando assumimos, estava lá todos como é que se diz? A estrutura metálica já estava lá, mas não estava ainda assentada no local, estava na área para fazer o serviço, né, os serviços base para a montagem de viaduto. Entregamos mais o quê? Viaduto Iris Rezende Machado, que é entregamos o terminal Isidória, finalizamos. Entregamos o terminal Paulo Garcia, entregamos o terminal Ilê Pinheiro e entregamos 63%, 67% do terminal Recanto do Bosque, que faz parte do BRT. Mas bem, falando do BRT, o BRT é um projeto do governo federal. Uhum. Ele foi desenhado em 2009. Tá? Então é bom que as pessoas saibam disso, sobre o BRT. O projeto do BRT é um projeto do governo federal que tem a coparticipação da Prefeitura de Goiânia. Então, é um projeto de 2009 do governo federal, que só chegou em Goiânia, na verdade, desculpa, de 2004, que seria para ser entregue em 2009. Não chegou em Goiânia, ele chegou em meados de 2010. Quando eu cheguei aqui, o projeto já estava na Prefeitura, em 2010. Ele começou a ser executado pelo saudoso também prefeito Paulo Garcia em 2015, para ser concluído e entregue em 2020. Nossa. Só que em 2021, nós assumimos a prefeitura com o BRT apenas 43% da obra executada. 43%. Então, quer dizer, já veio atrasado lá de trás. Não sou eu que estou atrasando o BRT. Pelo contrário, quando assumimos a prefeitura, nós conversávamos e todos os dias era conversa com o consórcio que ganhou a licitação da construção do BRT. Hoje, como é que se conta o BRT? Hoje, o BRT, o consórcio já entregou o BRT, a obra física, para a prefeitura. A prefeitura, através da CMTC, já entregou a Redmob. A Redmob hoje, ela trabalha para a implantação do sistema eletrônico dela, que é a catraca eletrônica, leitor de cartão, que é a parte de tecnologia da Redmob. Quem faz isso é a Redmob, não é a prefeitura nem a empresa. Hoje vocês passam aqui pelo BRT, tanto da Praça Cívica, aqui o BRT Norte também, observa que lá já tem pessoas trabalhando para executar esse serviço da Redmob, que é a parte de tecnologia. Em breve, daqui mais alguns dias, eu vou estar entregando uma estação modelo, como serão as 31 estações do BRT, do Terminal Isidória até o Terminal Recanto do Bosque. Estarei entregando em breve uma estação modelo, que será uma estação completamente automatizada, com as portas que abrirão apenas quando o ônibus chegar. Já tive oportunidade de estar em São Paulo, na empresa Eletra, que é a empresa que está montando os ônibus elétricos. Serão 10 ônibus elétricos e 45 ônibus a biocombustão, que é a diesel, que estarão rodando no BRT, naquela linha do BRT. Esses ônibus começarão a chegar agora em junho. Já estarão aqui em Goiânia. Mas eles só vão rodar a partir do momento em que todo o processo, todo o procedimento das estações estiverem concluídas. Porque aí entra o semáforo inteligente do BRT, que é quando o ônibus sai da estação, o semáforo ele tem a leitura que o ônibus vai passar. O ônibus do BRT vai ficar parado em sinaleiro da canaleta
no máximo 5 segundos, não passa disso. Interessante. De 5 a 7 segundos. Por quê? A leitura, quando ele passa na estação, o semáforo já tem uma comunicação que ele vai passar. Então já fecha o semáforo e ele vai passando. Por isso que é o BRT, ele é rápido. Uhum. Essa questão do BRT, às vezes a pessoa fala assim, duvido. Já tem tantos anos que já está aí rodando esse BRT, ninguém entrega isso aí. Bom, também não tiro a dúvida desse. Por quê? Porque já é um projeto muito antigo. Né? Nossa, mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Porém, eu sempre tenho dito que eu sou o prefeito que vou entregar o BRT. É um grande desafio? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas vai entregar em campanha? Tudo bem, eu não posso fazer a entrega, mas a prefeitura faz a entrega. Uhum. Eu posso participar? Não vou poder participar, mas a prefeitura vai entregar. Ou seja, no meu mandato, a prefeitura vai entregar o BRT. Uhum. Então, isso para mim é um dos grandes desafios de gestão, porque é uma obra que veio do governo federal, é uma obra que vai mudar a cara da cidade, vai mudar o trânsito da cidade, a locomoção das pessoas vai ficar confortável, porque os ônibus são confortáveis, são ônibus com ar-condicionados, carregador de celular, Wi-Fi. Isso tudo é o quê? É o conforto, é a dignidade para o cidadão. Uhum. Então, às vezes, as pessoas não fazem ideia como é que é trabalhar isso. As pessoas, às vezes, não fazem ideia como é fazer um trabalho. É muito burocracia, é muita burocracia. É a empresa que ganha uma licitação, mas não tem condições de dar sequência de uma obra, concluir uma obra, porque a lei me manda, a lei me obriga a fechar ou contratar a empresa que deu o menor preço. É a lei. Uhum. Então, assim, eu tenho que seguir a lei. Então, se eu quero fazer uma obra, eu vou ter que contratar a empresa que deu o menor preço. Mesmo sabendo que muitas vezes, calculando, na ponta do lápis, aquela empresa vai ficar apertada ou não vai conseguir entregar. Eu tenho que, se eu quero fazer o trabalho, eu tenho que assinar o contrato. Então, assim, é isso que acontece no poder público, vem acontecendo muito isso, né? Temos vários exemplos aí, a unidade de saúde, por exemplo, Ciames do Pedro Ludovico, a unidade que agora vai ser a UPA do Jardim Guanabara, que era CAIS, agora vai virar UPA, né? A UPA tipo 3, uma UPA grande que terá emergência. Então, tudo isso é uma lentidão por causa da lei que nós temos que respeitar. Entendi. E temos que viver nessa lei. Agora, quando surgem esses problemas, o que temos que fazer? Dialogar com o empresário, e às vezes a pessoa não entende. Para fazer um distrato com a empresa que vai sair, demora é de 6 a 8 meses, chega até um ano, para fazer o distrato. Para depois você contratar outra empresa, para fazer licitação de novo. Que demora mais um ano normalmente, né? Então, assim, é muito complicado, mas não deixa de ser um desafio que nos ensina muito. A ter paciência, né? Muito. Minha mãe, o que você acha? A produção já me falou que o prefeito tem só 10 minutos e no jeito deve ter 5 pela frente. Mas o que você acha, minha mãe? Vamos responder só pra gente. A voz do povo é a voz de Deus? O que você acha? Uma pergunta? Dá, produção? Não vai dar para passar, porque tem muitas, mas é muita pergunta. Eu vou mandar beijo para todos vocês que mandaram aqui para a gente, de vários setores de Goiânia, que só vieram as perguntas de Goiânia, tá? Uma pergunta representativa, posso? Pode ser. Olha só. Boa tarde, prefeito Rogério. Aqui é a Ana Paula, do setor Bueno. Beijos, Ana Paula. Gostaria de saber quais foram os maiores desafios enfrentados pela sua gestão até agora. Eu tenho uma opinião. Ela vai dar a opinião dela, hein? De que muito que o senhor fez, os vereadores levaram a fama e o senhor ficou de escanteio. Obrigado pela participação, né? Ana, obrigado pela sua participação, um abraço para todos aí do setor Bueno. Não se trata disso, é porque na minha época como vereador, se eu não estou enganado, apenas o último ano como vereador que foi aprovada a lei para incentivar os vereadores nos trabalhos que o vereador quer fazer e levar para a população direto, que são as emendas impositivas. Então, o vereador destina uma certa emenda impositiva, que é um certo valor, para uma instituição, ou para construir uma praça, ou para fazer o social, ou para construir algo, para ajudar a construir uma unidade de saúde. Então, muitas dessas obras que nós realizamos na nossa gestão foi atendendo o pedido do vereador, porque o vereador ele tem o direito. E eu sou o prefeito que vim cumprindo com essa obrigação de pagar as emendas impositivas de todos os vereadores. Oposição ou base, todos os vereadores
que encaminha uma emenda positiva, assina uma emenda positiva, ele tem a emenda positiva atendida. Então, nós temos feito isso desde o início da nossa gestão. 2022 foi o auge de atendimento às emendas positivas dos vereadores, porque em 2020 foi o ano que apresentaram emenda, 2021 foi cumpridas as emendas, 2021 apresentaram emenda para 2022, cumprimos as emendas, e esse ano estamos cumprindo as emendas de 2023. Então, assim, a maioria das emendas, construção de praça, revitalização de praça, unidade de saúde, como é o caso lá da UPA do Guanabara, temos vereadores que colocou emenda positiva para lá, outras unidades de saúde, escolas, unidades escolares, educacionais. Então, não é que o vereador aparece. Quando nós fizemos essa entrega, fazemos juntos. Sim. Por que o vereador está junto? Porque a emenda foi dele. Mas que é justo, se a emenda foi do vereador, é justo que o vereador também esteja naquela entrega. Mas é uma obra realmente da prefeitura. Mas não deixa de ser uma obra, porque quem paga as emendas é o prefeito, é a prefeitura. Nós é que pagamos as emendas. Eu estou cumprindo uma lei que é o vereador que apresenta para onde vai aquele determinado valor e o que vai fazer com ele. Então, cumprindo essa lei, nós resolvemos pagar essas emendas com entrega junto com os vereadores. Por isso que às vezes a pessoa não entende, mas não, a prefeitura executa a pedido do vereador. Então, é por isso que nós trabalhamos juntos, fui vereador e sei o quanto isso é importante. Eu tenho um olhar mais atencioso aos vereadores. Sim, né? por isso que eu sei o quanto é importante atender uma emenda positiva do vereador. Então, não é questão se o vereador aparece mais ou menos, ou o prefeito aparece mais ou menos. Agora, existem muitas obras da prefeitura que estamos fazendo, que é o executivo que faz. Já a determinação minha, do prefeito, já da minha gestão. Como várias questões de obra de drenagem urbana, por exemplo. Vamos passar para o povo para a gente falar sobre isso também? O que você acha da gente falar também das obras que eram totalmente... porque a dúvida da nossa ouvinte é assim, os vereadores levam a fama, né? O que você acha que a gente pode passar para essa... Olha, também teve isso aqui que existe. Não, olha, investimos muito em drenagem urbana, porque Goiânia, a prefeitura não tinha um plano diretor de drenagem. Goiânia nunca teve. E quando nós assumimos 2021, um dos primeiros desafios foi encarar a chuva também. Momentos chuvosos, e que houve alguns problemas, e quando a Defesa Civil fez o levantamento, eram 189 pontos de alagamentos em Goiânia em 2021. Em 2022, foram fazer o levantamento, tínhamos 99 pontos de alagamentos. E hoje, desses 99 pontos de alagamentos, nós já trabalhamos em mais de 75 pontos de alagamentos. Isso fazendo o quê? Drenagem urbana, cuidando das bocas de lobo, limpando os ramais, porque às vezes a pessoa não vê. Se vocês verem as imagens que eu tenho aqui, quando nós contratamos uma empresa em 2022 para fazer limpeza, não só da boca de lobo, mas dos ramais, por onde a água tem que ter vazão, se vocês verem como era dentro dos ramais e como ficam após a limpeza, é outra coisa. E as pessoas não têm ideia, não têm ideia. Não tem ideia. Precisa cuidar disso também. Não tem ideia. Então hoje, por exemplo, tivemos mara-chuvas, muitos pontos ainda. Temos pontos de alagamentos? Não estou dizendo que com esse trabalho resolvemos o problema de alagamento. Não é isso. Mas desses 189 pontos que tinha em 2021, hoje não temos mais. Temos alguns pontos de alagamento? Temos. Não estou dizendo que... Estou dizendo que não tem uma enchente mais. Não estou dizendo isso. Tem pontos ainda de alagamentos em Goiânia que não conseguimos chegar para buscar e ter a solução. Mas hoje, por exemplo, eu sou o prefeito que fiz um acordo com a UFG, um núcleo da UFG, o núcleo de PDDU, que é o Plano Diretor de Drenagem Urbana. Hoje, esse Plano de Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia está sendo executado pelo núcleo da UFG, que estarei recebendo, mas daqui a alguns meses estarei recebendo. Vai dar tempo de fazer? Não. Talvez não dê tempo de fazer nesse mandato, né? Aqui até o final de dezembro. Mas poderei fazer a execução no próximo mandato, ou que seja outro que assuma, né? Faça, cumpra, mas tem um plano. Ele vai ter uma bússola. Eu terei uma bússola, o outro terá uma bússola. Vai dizer, deixado feito ali. Precisamos mexer aqui. Que é a base para que haja uma coordenação no trabalho de drenagem urbana na cidade de Goiânia, que nunca houve. Então, assim, tudo que nós fizemos hoje, drenagem urbana, fica debaixo do chão. Vou dar exemplo aqui alguns, rápido. Tem 2 bairros, 3, que nós trabalhamos muito, muito, muito. Vou dar exemplo. Chácara Maringá, não sei se conhece. Chácara Maringá,
era rua sem asfalto, sem iluminação, sem nada. Chovia, lama. Calor, poeira. Solarville, não tinha asfalto. Chovia, lama. Sol, poeira. Chácara Recreio, Chácara São Joaquim. Chovia, lama. Calor, poeira. Hoje, Chácara Maringá, todo o bairro asfaltado, mas não só asfaltado, com drenagem urbana. Olha só. Tem drenagem urbana em todo o bairro. Asfalto, iluminação LED. Solarville, estamos concluindo agora, já concluímos agora a drenagem urbana, estamos agora finalizando o asfalto. Em todo o setor residencial Solarville. E vamos já colocar em breve iluminação LED. Da mesma forma, Chácara São Joaquim. Chácara São Joaquim é lugar de chácara, não precisa asfaltar. Como não? Os donos de chácara, os chacareiros não pagam IPTU. Quando vão comprar lá a sua chácara, não paga o imposto. E na capital, né? Então tem que dar atenção. Fomos lá, drenagem urbana em toda a região da Chácara São Joaquim. E agora asfalto e alguns pontos já com iluminação LED e asfalto. Estamos concluindo agora também a drenagem urbana e asfalto. Então, assim, só para dar um exemplo dessas obras dos bairros de residenciais e chácaras que nunca tinham atenção, hoje tem atenção. Olha só, é então, interessante a gente falar nisso, né? É importante. As pessoas que moram nessas regiões podem falar muito bem. Chácara São Joaquim, Solarville, Chácaras Maringá e outros bairros. Setor aeroporto, nós asfaltamos todo o setor aeroporto. Asfalto novo. Tudo que nós estamos fazendo questão de asfalto, nós não estamos colocando uma massa asfáltica finíssima do outro asfalto. Não. Nós estamos fresando, ou seja, arrancando o asfalto velho e colocando asfalto novo. E não existe uma via principal em Goiânia que tenha asfalto, seja secundária ou principal, que tenha asfalto com menos 3 centímetros. Olha só. Algumas vias principais são 5 centímetros, outras 2 centímetros. Ou 3 centímetros. Então, isso é o quê? É dedicação, qualidade de serviço, para que a população tenha qualidade de serviço prestado pela prefeitura. E tenha durabilidade também. Gente, muito interessante, hein, minha mãe? Bom, as perguntas é muita, não dá para responder. Ricardo, só agradece a nossa audiência. Nós Vamos mandar uma produção. Olha só, entraram 317 pessoas nos em últimos média, 30 minutos, né? Usuários por minuto. Por minuto, usuários por minuto. E essa visão que veio para nós foi medida nos últimos 30 minutos. Parabéns. Então, nós estamos com uma audiência enorme, porque se por minuto entraram 317, multiplicando pelo tempo do ar, vocês nos acompanharam, nossa gratidão. Ricardo, manda beijo aí, juntamente com o nosso prefeito Rogério Cris, mandando beijo para vocês. Olha, tem gente do Rio Grande do Sul, Curitiba, São Paulo, Paulo no Goiás, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Goiânia, Brasília, olha, dá um zoom maior, Salvador, rapaz, Salvador, meu amor, Caldas Novas, Montes Claros, Minas Goiânia, Gerais, Trindade, tá Brasília, ali com a gente, olha. Que bacana, olha. Brasília, Valparaíso, olha, Montes Claros, Belo Horizonte. Pode puxar para nível Brasil aí, produção. Vamos ver ali pro setor. Vamos ver. Tem São Luís, Belém, São Luís, olha, Ceará. Meus amores, teve perguntas de outros estados também, mas a gente priorizou Goiânia, tá? Inclusive, os que a gente não respondeu, meu povo, é porque realmente... Mas é que tem internacional, que eu tô vendo puxar o mapa ali pro internacional. Tem internacional. Brincadeira isso, olha. No mundo todo. Beijo, meus amores. Aonde é aquele ali? Acima do Cazaquistão? Olha lá, temos ali... Ekaterimburgo. Não sei nem o que é isso. Ekaterimburgo. Existe esse lugar? Beijo, quem tá escutando. Isso é o quê? Isso é Ásia? Que Deus te abençoe. Tem brasileiro no mundo inteiro. Brasil, manda uma passagem. Não vou pra aí não, que eu não sei onde é. Mas manda uma passagem para as Europas. Obrigado, meus amores. Obrigado, que Deus abençoe todos vocês. E voltando aqui, o que eu posso dizer para vocês, meus amores, é o seguinte. Minha mãe, o que você acha da gente dar os presentes? Vou dar os presentes, mandando beijo pro pessoal. Vamos só por setor, mais ou menos, tá? Porque não dá para falar todos. No YouTube também tem um monte. No YouTube tem muita pergunta. Beijo para todo mundo, a nossa querida primeira-dama. Essa mulher presente. Nós temos setor marista. Muita pergunta veio do setor marista, tá? Muita gente aqui. E temos a apoiadora aqui, a apoiadora do seu trabalho, a Tainá Oliveira do setor leste universitário, setor Bueno, setor Nova Suíça,
Jardim América, tem gente para todo lado. Olha aqui o comandante Wagner da Romu. Boa tarde, Ricardo. Parabéns pelo programa, convidado de honra. Um abraço ao meu amigo Rogério Cruz. Tem um olhar muito humano para a população em geral com os servidores do município. Revolucionou a Guarda Civil de Goiânia. Obrigada, comandante Wagner. E aí nós temos aqui, gente, de todo lugar, setor oeste, enfim, Parque Amazônia, Goiânia compareceu aqui, não vamos passar tudo, porque não dá tempo, e eu vou dar os presentes para a gente poder encerrar, porque nós temos ali uma assessoria em pânico, desesperada, fazendo sinais. Daqui estaremos indo para a região oeste, lá na Goiânia Viva, para entregar mais de 200 escrituras. Meu Deus, 200 escrituras? Estarei daqui a pouquinho lá com o nosso deputado estadual Clécio Alves. Daqui já estarei indo para lá, caminhando para lá, para entregar as escrituras junto com o nosso deputado Clécio Alves. Não fecha a porta das 6 horas e vai para casa, janta e põe o pijama, não? Continua até a hora que Deus Quando quiser. entra na vida pública, não, só tem horário de sair de casa, de chegar não tem não. Prefeito, eu quero mandar aqui um presente, entregar da Cari Canecas, a caneca oficial da Rádio XYZ. São caricaturas, são pintadas à mão, uma a uma. Vai que fizeram a minha. Não fizemos, mas nós vamos mandar. Mas nós vamos fazer uma especial. Eu estava já querendo ver a minha. Eles pediram autorização para preparar, porque eles, né? Que legal, mandando uma foto. Cari Canecas. A Cari Canecas vai providenciar de acordo com a autorização do prefeito. E aí está a lembrança do Fórum de Ideias da Rádio Que legal, XYZ. Muito bom. E também um kit que eu vou mandar. Esse aqui é o do prefeito, nós vamos deixar no da nossa querida primeira-dama Thelma. É da Gostico, são temperos maravilhosos. É uma empresa de caldas novas que manda também o prefeito. Você sabe que eu gosto de cozinhar, né? Olha aí, dá para usar quando eu tenho tempo, Gostico. Quando eu tenho tempo em casa, inclusive domingo passado, eu fiz uma bela pamonha para minha esposa comer, minha primeira. Olha, faz pamonha. Fiz uma primeira pamonha de linguiça suína, que é maravilhosa, banhada com banha suína de porco. Eu quero a pamonha também. É uma delícia. Para solicitar. Não, quando a Thelma vier, vocês perguntam a ela como é que estava a pamonha que eu fiz para ela. Maravilhosa. Obrigado, Agostico. Obrigado, Cari Canecas. a Cari Canecas, pelo presente. Ricardo, suas considerações finais. Perfeito. Olha só, para onde eu olho, produção? Vira a câmera para mim, essa aqui, tá? Olha só, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpa não poder ter respondido todas as perguntas, mas é porque o tempo é curto e a prosa é boa, tá? Mas olha, nós estamos aqui no Fórum de Ideias, que é para levar as ideias goianas para o mundo. E você que nos acompanha, faça a sua parte. É como eu sempre digo, né, minha mãe? Se você não faz a política, se você não faz política, a política faz você. E hoje você escutou as ideias, a vida e a história do prefeito Rogério Cruz, que está pré-candidato à reeleição. Vá, conheça a história, conheça as mídias sociais, veja as ideias e faça a sua parte, analise e vote, tá certo? Eu tenho certeza que você vai fazer uma ótima escolha. Minha mãe, é sempre uma honra enorme estar ao seu lado e eu posso dizer que eu estou muito alegre e feliz. Muito obrigado, Rogério, que Deus o abençoe. E lembre-se, nós vamos ter muitas entrevistas falando política, sim, né? com todos os nossos candidatos, pré-candidatos, todos estarão aqui, né? E muita honra. E agora eu pergunto ao nosso querido prefeito, o senhor Rogério Cruz, quais são as suas considerações finais, aquele recado para este público maravilhoso que nos acompanhou até agora. Primeiramente, agradecer a você, Márcia Mello, ao Ricardo Mello, pelo convite, pelo papo maravilhoso que tivemos aqui nessa tarde. Tenho a certeza que se tivesse mais tempo, íamos ficar aqui à tarde, à noite, talvez aí varar à noite, inclusive com música, né? A moda de viola. Mas quero agradecer pela oportunidade de poder falar aos seus ouvintes, aos seus seguidores das redes sociais, aquilo que temos feito por Goiânia e conhecer um pouquinho do Rogério, né? Se quer conhecer um pouquinho mais, pode entrar na nossa rede social. Posso dar minha rede social aqui? Posso? Sem dúvidas. Rogério da Cruz Oficial. Meu Instagram, Rogério da Cruz Oficial. Segue, pessoal da Segue lá, acompanha, veja o nosso trabalho, né? Como é o nosso dia a dia, você tem certeza que você vai gostar muito. Mas quero deixar aqui um abraço a toda a família goianiense,
a todos que não são goianienses, mas que escolheu Goiânia como eu, para viver com a sua família, uma cidade maravilhosa. Sou suspeito de falar de Goiânia, né? Um abraço para minha querida amada Thelma, minha baianinha, nossa goianinha. Um abraço para meus filhos, Rogério Júnior e sua esposa Lua. Lua, o nome da minha nora. Um abraço para meu filho Elon, doutor Elon, advogado. Minha nora Amanda e meus netinhos, né? Daniel e Cecília, que são um casalzinho de gêmeos, que completa daqui mais alguns dias 7 meses. Tá bom? Um beijo para vocês, um beijo para todos vocês aí que nos acompanham até hoje. Obrigado pelos presentes e a próxima oportunidade estarei aqui com muito prazer. Pessoal, e assim vamos terminando o Fórum de Ideias. Gratidão a Deus por estarmos aqui, ao meu filho Ricardo Melo, a toda a equipe, a todos que nos acompanharam até agora, a minha total gratidão ao nosso querido prefeito Rogério Cruz. E é isso, eu vou, mas eu volto. Tchau! Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ.